Esdras 7:10 diz assim: Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor e cumpri-la, e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Talvez vocês tenham ouvido falar nesses últimos dias sobre um que tem sido chamado de avivamento, ali em Asbury. Essa é uma universidade que fica lá em Kentucky. E o que aconteceu ali? Um culto se iniciou, mas não acabou, já faz semanas. O que está acontecendo ali tem sido descrito por muitos como avivamento, por outros como uma ação do Senhor, claro, mas não necessariamente como um avivamento. Eu não quero entrar no mérito em relação a o que está acontecendo ali de maneira específica, mas eu quero falar com vocês sobre avivamento. Numa época em que as pessoas deturpam essa palavra e a aplicam a qualquer coisa, e dizem que estão buscando avivamento porque estão fazendo shows e se arrepiando em momentos musicais, nós precisamos lembrar o que é um avivamento. E mais especificamente até do que isso, o que eu quero falar com vocês aqui hoje é como nós podemos ser usados para que um avivamento aconteça. Alguns, por exemplo, olharam para o que estava acontecendo em Asbury e disseram, sim, é um avivamento. Mas você também pode chamar de avivamento o que aconteceu ali em Campina Grande, interior da Paraíba, Consciência Cristã, onde eu estive nesses últimos dias. São 5, 6 dias mais ou menos, não lembro exato o número, mas em que em torno de 80 mil pessoas passam para ouvir a palavra, para adorar ao Senhor. É óbvio que desse número, uma grande parte não faz de coração, mas sim, tem muitos que estão sentados ali, que estão com o coração avivado, querendo aprender mais sobre o Senhor, querendo conhecer mais ao Senhor, querendo viver de acordo com a vontade do Senhor. E por que não? Por que não podemos chamar o que está acontecendo aqui, nessa plantação, de um avivamento? Porque em algum nível não podemos dizer que o que estamos experimentando aqui é um avivamento, quando tantas pessoas estão chegando de outras igrejas complicadas, estão chegando, mesmo que de igrejas que eram saudáveis, mas com um despertar maior agora, para querer conhecer mais o Senhor, meditar mais na palavra, orar mais. Tem pessoas aqui começando culto doméstico, uma prática tão importante, mas perdida. Pessoas aqui que estão preocupados, querendo crescer à semelhança de Cristo. Por que não podemos chamar o que estamos experimentando aqui de um avivamento? E aí vem a pergunta maior. Como você pode saber se Deus está avivando o seu coração? E como você pode clamar ao Senhor e viver de acordo com a vontade do Senhor para que você seja usado para que um avivamento aconteça? Esdras foi um homem comum, mas um homem usado pelo Senhor para que o avivamento que vem do Senhor e não de homem nenhum acontecesse ali em Israel. Esdras é um homem que está vivendo no período pós-exílio. O povo de Israel já havia sido levado cativo, já havia passado ali o tempo na Babilônia, e agora um grande grupo está voltando para Jerusalém para reconstruir o templo e para voltar às práticas que estão de acordo com a palavra do Senhor. Esdras era um grande líder, foi levantado como um grande líder ali. Ele era um levita da família ali de Arão. E o Senhor o capacitou a ser usado para que um avivamento acontecesse. Mas o que é que Esdras fez demais? O que é que Esdras fez para que esse avivamento acontecesse? Primeira coisa que temos que lembrar é o que eu acabei de falar. Não foi Esdras que avivou o coração de ninguém, foi Deus. Não sou eu ou você que será responsável por um grande despertar espiritual. Nem tampouco Billy Graham ou mesmo Jonathan Edwards. Nomes relacionados a avivamentos na história também. Esses homens foram usados como instrumentos, da mesma forma que eu e você podemos ser. Mas o avivamento vem do Senhor. E Ele usa instrumentos
para que isso aconteça. Quais são, então, as marcas, as características, os compromissos de um homem, de uma mulher que é usado pelo Senhor para que um avivamento aconteça? Esse versículo, e hoje eu quero então, aumentando essa diversidade de tipos de pregação que nós temos tido aqui, quero então fazer uma pregação textual com vocês em um único versículo. Eu quero mostrar para vocês quantos ensinamentos nós temos, quanta riqueza nós encontramos. Então vamos olhar o texto. O texto diz assim: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor. De forma que a primeira marca que nós podemos tirar aqui do exemplo de Esdras é que o homem que quer ser usado para contribuir para o avivamento é um homem que busca conhecer Deus. É alguém que busca conhecer mais sobre quem é Deus, qual é a vontade de Deus. O que você tem feito? Você tem buscado conhecer? Esdras era um homem versado na lei, era um estudioso. Ele era alguém que buscou realmente conhecer a palavra, conhecer ao ponto de memorizar e ao ponto até mesmo de ensinar. Conhecer a Deus, então, é uma dessas primeiras características que nós podemos tirar para alguém que quer contribuir para um avivamento. E todos nós devemos querer isso, porque o que nós devemos querer é que a vontade do Senhor seja feita assim na terra como no céu. Nós devemos desejar contribuir para que venha o reino. Devemos desejar contribuir para que pessoas louvem o Senhor, para que, como lemos ali no Salmo 98, no início, o Senhor seja adorado não só por um grupo específico, mas por todas as terras. E como é que isso poderá acontecer? Através dos instrumentos do Senhor. Quando você vai lá para Romanos, capítulo 10, e você vê ali no versículo 9, no versículo 10, aquele texto que é tão usado para apelos, para chamar as pessoas a fazer apelos e levantar a mão e vir à frente, usado de uma forma errada, equivocada. Nós vemos o Senhor dizendo que aquele que confessar ao Senhor com a boca, crendo em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas aí ele continua o texto. E nos versículos seguintes ele vai falar o seguinte, ele vai dizer, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como, porém, crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? O que eu quero fazer aqui hoje é lembrar você que para ser usado pelo Senhor para um avivamento, você precisa, antes de tudo, conhecer o Senhor, saber quem é Deus, saber qual é a vontade dEle, o que Ele se agrada, o que Ele se desagrada, estar em um relacionamento com Ele. Conhecer o Senhor, nós já vimos aqui repetidas vezes, não é um mero conhecimento intelectual, uma soma de afirmações. Alguém pode ser capaz de memorizar a Bíblia e não conhecer o Senhor. Mas quando nós buscamos na palavra e buscamos de coração, um coração que está sendo já transformado pelo Senhor, nós o conhecemos verdadeiramente. E conhecendo o Senhor, nós então somos usados como instrumentos para contribuir para a sua obra. Todo cristão é chamado para conhecer mais de Deus. Todo cristão é chamado para conhecer o seu Criador. E não somente o seu Criador, mas também o seu Recriador. Aquele que lhe deu não só a vida pela primeira vez, mas também lhe deu uma nova vida. Uma vida abundante. Aquele que lhe salvou, que lhe tirou da morte, que era fruto do pecado. Se você está em Cristo, você é chamado a conhecer a Deus. E se você não está, se a sua vida demonstra que você ainda não conhece o Senhor lhe chama hoje, o Senhor está lhe chamando a todo momento. Abandone os seus pecados e, clamando por misericórdia, se arrependa e busque conhecer o Senhor. Porque aquilo que as pessoas buscam, seu desejo maior, por alegria e por satisfação, seja no dinheiro, seja em mulheres, em homens, seja em planos, reconhecimento profissional, reconhecimento acadêmico, nada dessas coisas
nos dará aquilo que verdadeiramente nós desejamos, a alegria completa, que só se encontra em Deus. Se você quer ser alegre, e a Bíblia diz que você deve querer ser alegre, a alegria não é somente uma opção, ela é um mandamento. É no Senhor que você vai encontrar essa alegria. É no Senhor que você vai encontrar a satisfação que você tanto deseja. Mas para encontrar isso, você precisa primeiro conhecer o Senhor. Não foi algo somente para Esdras. Isso aqui não era algo apenas para líderes. Sim, líderes podem aprender com Esdras como nós temos que realmente aprender mais sobre a palavra, conhecer bem a palavra, pregarmos a palavra, viver de acordo com a palavra. Mas isso não é algo somente para líderes. Por exemplo, você vai ver lá em 2 Timóteo, Paulo falando com Timóteo e falando para ele, olha, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Claro, isso aqui em um primeiro momento foi para Timóteo, foi para os líderes, mas não somente para Timóteo. Nós vemos várias outras passagens das Escrituras que de alguma maneira vão nos chamar a fazer o mesmo. Você precisa conhecer a sua Bíblia e saber manejá-la para a glória de Deus, de acordo com a vontade dele. Você precisa conhecer esses 66 livros aqui, porque é neles que Deus escolheu se revelar. Não busque por sonhos, visões, visão aberta ou qualquer outra coisa do tipo. Busque a Deus na sua palavra, porque Ele, sendo soberano, onisciente, todo sábio, escolheu que essa seria a melhor forma de você conhecê-lo. Nós temos outras ferramentas que nos auxiliam nisso? Sim, nós temos livros teológicos, livros de outros servos de Deus, nos mostrando mais um pouco sobre como podemos conhecer ao Senhor, resumindo, sintetizando, conectando o que a Bíblia ensina como um todo e apresentando aquilo ali para a gente. E isso é importantíssimo, isso é útil. Leia! Pare de ser preguiçoso e leia! Porque você é chamado para ser um povo do livro. Deus poderia ter escolhido outros instrumentos, mas Ele escolheu um livro. Se você não ama esse livro, como você vai conhecer o Deus que você diz que quer amar? Se você não busca amar esse livro, como você vai buscar conhecer e amar o Deus autor desse livro? Busque conhecer na palavra. Se você não tem uma vida de oração, de meditação diária na palavra, mude isso hoje. Por que a gente tem visto tantas pregações aqui sobre isso? Porque nosso coração é realmente difícil. Tantas e tantas vezes nós já vimos a palavra nos chamando a buscar conhecê-la diariamente. Mas tem alguns, vai ter alguém aqui que ainda não começou. E se você é um desses, mude isso. Que a Bíblia se transforme em seu alimento diário. Que todos os dias você medite na Bíblia para conhecer a esse Deus. Paulo também vai falar para Timóteo, em 1 Timóteo, assim, olha, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, de novo, ele está falando com líderes aqui em primeiro momento, certo? Mas não somente com líderes. Por quê? Porque se existe algum sentido em que Deus separa líderes específicos para conduzir o seu povo, em outro, todos nós somos chamados para pregar, ensinar a palavra e liderar outras pessoas, a partir do momento que todos somos chamados para fazer discípulos. Você é chamado para conhecer essa palavra e para manejá-la bem. Olha só, o autor aos Hebreus, ele vai questionar o que talvez esteja acontecendo na sua vida. Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer. No capítulo 5, versículo 12 a 13, diz assim: pois quando já deviam ser mestres, ele está falando com os cristãos em geral ali. Quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ele está questionando aqui o tempo decorrido e o quanto aquelas pessoas já deveriam ter aprendido.
Quanto tempo decorreu desde que você conheceu ao Senhor? Desde que você foi salvo? Será que você cresceu no conhecimento do Senhor? E olha, a palavra que ele vai usar aqui é mestres. Você se tornou um mestre na palavra no sentido de ser capaz de ensinar a palavra? Ou você continua como uma criança que só consegue aprender o beabá do Evangelho? Que se a pessoa fala um pouco mais sobre Trindade já complicou e agora eu já não sei mais. Que se a pessoa disser assim, abra agora em Naum, você faz, espera aí, onde é que está isso? O quanto você cresceu no conhecimento desde que você se converteu. Pense nesse tempo decorrido. Será que você não já deveria ser alguém que maneja bem a palavra? E que, portanto, conhece bem o Senhor? Não só de forma intelectual, temos que ter cuidado com isso, para não sermos meros dissecadores da palavra. Mas alguém que ama essa palavra, é transformado por essa palavra, medita nela dia e noite e conhece tanto intelectualmente, como também é transformado por ela. Será que você é capaz de pregar o Evangelho falando mais do que os princípios elementares do Jesus te ama? Será que você ainda continua como uma criança? Porque se tem algum sentido que Jesus diz que nós devemos ser crianças, e esse sentido é o de reconhecermos que somos dependentes dele, precisamos dele, existe um outro que não devemos ser como crianças, devemos amadurecer, crescer, e então vivermos de acordo com a vontade dele. Você tem crescido? Uma pergunta bem simples. Quantos anos você tem de conversão? Quantas vezes você leu a Bíblia inteira? A Bíblia pode ser lida inteira em um ano, se você ler 4 capítulos por dia. 4 capítulos, em média, vai demorar ali uns 15, vamos colocar muito, 30 minutos. Quantos anos de conversão você diz que tem? E quantas vezes você já leu a Bíblia, se é que já leu uma vez? Entenda, todos nós precisamos melhorar nisso. Se você pode dizer, eu já li várias, glória a Deus, muito bom. Mas você pode ler mais. Deve ler mais. Todos nós devemos ler mais. Conhecer mais essa palavra. Para conseguirmos estar tão cheios dessa palavra que ela transborde. E que as pessoas à nossa volta sejam encharcadas por essa palavra. Cresça no conhecimento. Olha só, em uma das pregações que nós tivemos aqui, eu falei que se você sair lendo as epístolas paulinas em sequência, uma atrás da outra, sem pausa, como quem está lendo um livro mesmo de literatura ou algo do tipo. Se você sair lendo em sequência, pegar de manhã até de noite, lendo, você vai ver quantas vezes a expressão pleno conhecimento da vontade de Deus aparece. Como Paulo orava para que todos os cristãos crescessem no pleno conhecimento. Mas para não ficar esperando que você faça isso, para a gente já adiantar aqui, eu peguei um resuminho e trouxe aqui para vocês os versículos. E eu quero que vocês prestem atenção comigo em quantas vezes isso aparece. Efésios 1, 17. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vão contando aí comigo, primeira vez. Efésios 4, 17 agora. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha a ideia aqui, a frase exata não está, mas ele está nos chamando a não viver na vaidade dos nossos pensamentos, mas a crescer. Colossenses 1, 9, vamos lá. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Mais uma vez, Colossenses 3,10. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pleno conhecimento, mais uma vez. 1 Timóteo 2,4, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tito 1:1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Filemão 6,
Filemon diz assim, Paulo diz assim a Filemon: oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Mais uma vez. E não foi só Paulo. 2 Pedro 1, versículo 2 e 3. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como é que nós podemos ser conduzidos à vida e à piedade, andar de acordo com a vontade de Deus? Ele vai continuar. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Não é invenção de um pastor que você leia a Bíblia várias vezes. Não é coisa para crente velho, não é coisa para seminaristas, pastores e líderes. É para todo mundo. Esses textos estão sendo escritos para as igrejas. E eles chamam todos nós a crescer na vontade de Deus. Eu não sei o quanto você conhece, mas eu digo uma coisa: tem que crescer. Eu tenho estudado, mas eu estou longe de crescer, de estar no pleno conhecimento da vontade de Deus. Ainda tem muito para aprender, inclusive com você. Deus quer que você cresça para que você também consiga ser luz na minha vida, para que você consiga ser luz na vida dos seus irmãos. Não se esqueça. Cresça no conhecimento do Senhor. E assim você poderá ser um instrumento usado pelo Senhor para que a vontade dele seja feita, para que o nome dele seja louvado, para que você experimente quão bom ele é e para que outros façam o mesmo. E uma segunda marca que nós podemos trazer para um homem que é usado pelo Senhor para o avivamento é a de obediência a Deus. Obedecer a Deus. Não adianta você ser um mero conhecedor da palavra. Não adianta você saber toda ela memorizada, se você não pratica. Não adianta um filho ouvir a ordem que o pai lhe deu e dizer: tá bom, pai, e permanecer sentado no sofá. Se você tem ouvido a palavra, mas não tem agido, algo está errado. Você está caminhando só para mais dano, na verdade. Porque nós temos que conhecer e obedecer. Olha o que aqui Esdras fez. Esdras, versículo 10 lá de novo, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la. Não adianta só buscar conhecer, mas tem que cumprir a vontade do Senhor. Então você tem que saber isso aqui, e quando isso disser: olha, isso aqui que você faz é pecado, você tem que dizer não ao seu pecado. Abandone o seu pecado. Sabe aquele seu pecado de estimação? Sabe aquele pecado que você sabe que está ali na sua vida, mas você não diz não? Ah, é muito difícil. Não tem isso. A Bíblia diz que Deus não nos dá uma prova pela qual não possamos passar, que não tenhamos força para suportar. Você não pode ter pecados de estimação. Se você sabe o que é certo, você tem que fazer. Jesus disse isso. Jesus, em uma de suas parábolas, ele diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se você tem buscado ser um conhecedor da palavra e não a pratica, é isso que lhe aguarda. Porque você não conheceu de verdade Deus. Você conheceu intelectualmente apenas. Você só está aumentando as provas contra você. Mas isso não deve ser um motivo como, às vezes, a gente, na nossa preguiça, no nosso medo, no nosso comodismo, poderíamos dizer do tipo: não, então é melhor nem buscar saber, né? Que quanto mais eu sei, mais eu vou ser cobrado. Não é assim que o nosso coração pecaminoso muitas vezes diz? Não. Porque você não tem essa opção. Quantas vezes o pleno conhecimento? Várias. É uma obrigação, que deve ser um prazer também, e se torna um prazer à medida que você caminha, mas é uma obrigação buscar crescer. E à medida que você cresce, você será cobrado. Não seja apenas um ouvinte, mas um praticante. Tiago 4,17
Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Se você conhece a palavra, se você conhece que a Bíblia diz, olha, não deixem de se congregar, como é costume de alguns, mas você não valoriza o culto e você falta o culto por nada, você está pecando. Se você conhece que a Bíblia diz que tem que amar ao próximo, que tem que perdoar o irmão, que tem que perdoar até mesmo o inimigo, que tem que amar o inimigo, que não dá para amar a Deus a quem não vemos, se não amamos o próximo a quem vemos, e você não faz essas coisas, nisso você está pecando. Você está apenas construindo uma casa intelectual que vai desmoronar com todo o restante no dia do juízo. Não adianta você saber quais são as obras da carne e não parar de praticá-las. Não adianta você saber o que é o fruto do Espírito e não buscar se encher dele. Não seja um mero ouvinte. Não ouça os sermões aqui para simplesmente deixar por isso. Deus levanta pessoas para pregar, para que Ele mesmo fale por meio da sua palavra, mas não para que você simplesmente ouça, mas para que você se transforme e obedeça e pratique e viva em conformidade com ela. Que cada uma das admoestações, dos ensinos que surjam aqui, nessa pregação, nessa igreja, na conversa com seus irmãos, na sua leitura diária da palavra que deve acontecer, sejam um caminho que você vai seguir. Não seja um mero ouvinte. Paulo vai dizer, será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Se você obedece ao pecado, você está caminhando para a morte. Se você busca obedecer ao Senhor como deveria, estando no Senhor, então sim, você está caminhando para a vida. Não porque você será salvo pela sua obediência, mas porque a obediência é uma prova de que você foi salvo, transformado, e que a graça do Senhor vai lhe capacitar a obedecer. Tem igrejas por aí que só pregam uma graça barata, do tipo, vem aqui e o que eu vou pregar para você é que Deus te ama, que você é valioso, que Deus quer te dar tudo, que você vai ser rico, que você não vai ter problemas. E elas pecam por isso. E tem outras igrejas que acham que ser fiel é colocar 200 mil regras. Olha, essa saia tem que ser assim, senão você vai para o inferno. Se você fizer de tal jeito, você será condenado. Se você não fizer assim, você não será salvo. Se você não for perfeito, você já era. E elas falham pelo seu farisaísmo. Mas o que a Bíblia nos chama é a lembrar que as duas coisas têm um equilíbrio correto, alinhado sobre a palavra, que é, sim, nós temos obrigações e temos que cumpri-las. Não adianta só conhecer, temos que obedecer. Mas nós não podemos nos tornar fariseus achando que isso nos trará salvação, porque não trará. Até a melhor das nossas obras é manchada de pecado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que lembrar da graça. A graça que já nos salvou. E a graça que, uma vez tendo nos salvado, nos capacita a cumprir aquilo que verdadeiramente está ensinado na palavra. Por isso que o que eu estou chamando você aqui a fazer não é a colocar um peso nas costas, porque Jesus já tirou o seu. Não estou querendo que você saia daqui se sentindo mal, porque Deus verdadeiramente, Ele quer que nós nos alegremos nele. Mas o que eu quero é que você não caia numa graça barata, nem num farisaísmo. Eu quero que você aprenda o ensino bíblico de que você deve obedecer, você deve conhecer a palavra e obedecer, mas faça isso sabendo que o Senhor que lhe pede isso, que lhe manda isso, estará com você em todo o percurso, lhe capacitando a cumprir isso. Cumpra a palavra, mas cumpra clamando ao Senhor por ajuda e descansando nele nessa ajuda. Conhecendo a palavra, então você será capacitado a amar ao Senhor, obedecer ao Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Obedecer ao Senhor nos mostra que fazemos parte daqueles que são amados pelo Pai. Porque obedecer ao Senhor é amá-lo, certo? É o que Jesus está dizendo aqui. Mas o que é que... Isso aqui é em João 14, 21. Mas o que é que João também vai dizer lá em 1 João? Que Ele nos amou primeiro. E que nós só amamos porque Ele nos amou. Então, obedeça aos mandamentos. Obedeça para reconhecer esse amor. Mas lembre que se você está obedecendo, não é porque você o amou e assim conquistou o amor dele. É porque ele já lhe amou. E ele deu seu filho por você. E agora em Cristo, ele lhe capacita a amá-lo de volta. E a obedecê-lo. E a viver em conformidade com a vontade dele. Cumpra a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor implica também na obediência de uma terceira marca. Porque se a primeira marca de alguém que contribui para um avivamento é conhecer ao Senhor, a segunda é cumprir a vontade do Senhor, a terceira é falar do Evangelho do Senhor. É um dos mandamentos. Todos nós temos que pregar. Todos nós somos missionários. Você é um missionário. Você não foi chamado para sentar numa igreja, ouvir e ir embora. Você foi chamado para crescer no conhecimento, obedecer essa vontade e pregar para que outros façam o mesmo. É isso que você tem que fazer. É para isso que você nasceu. Toda a sua vida tem que apontar para isso. Cada um dos seus trabalhos, cada uma das suas aquisições e compras, cada um dos seus estudos, cada um dos seus lazeres tem que estar somando na sua vida para lhe capacitar a ser um servo mais útil para o Senhor. Um servo mais parecido com Cristo, para que você desfrute mais da glória e da beleza do Senhor, como Cristo desfrutava em sua plenitude. Mas também para que você leve esse Evangelho, para que outros façam o mesmo. Tem muitas pessoas sofrendo aí fora. Tem muitas pessoas morrendo. Tragédias e mais tragédias acontecendo. Mas a maior tragédia não é quando um cristão morre afogado, por exemplo. Quando um cristão morre de alguma doença. Ou morre de qualquer outra forma, como antigamente nos coliseus. Morria devorado por feras, queimado. Essa não é a maior tragédia. A maior tragédia é quando um ímpio continua vivendo, mas vivendo sem o Senhor. Essa é a maior tragédia. Porque quando nós estamos em Cristo, viver é Cristo. Nós já começamos a desfrutar aquilo que um dia será consumado, completado, e nós viveremos eternamente nessa alegria e paz. E se nós estamos em Cristo, morrer é lucro, porque nós vamos partir para estar com Cristo. E a nossa alegria ainda estará cada vez mais próxima de ser consumada. Mas quando alguém vive sem o Senhor, até o mais rico e bem-sucedido deles vive uma tragédia, vive um sofrimento incomparável. Se você ama as pessoas à sua volta, o maior bem que você faz é pregar o Evangelho para que elas conheçam a razão da esperança que há em você, para que elas conheçam esse Senhor, o amem e sejam amados por Ele. Isso você faz por amor às pessoas, mas também, acima de tudo, por amor a Deus, porque Ele merece todo o louvor, porque Ele merece que todas as terras o louvem. Mas tem gente que ainda não faz. E até que Ele volte, ou até que, se possível fosse, todos se convertessem e adorassem o Senhor, seu trabalho não acabou. Não existe aposentadoria cristã. Não importa se você tem 10 anos, 80 anos ou 128 anos, que você ainda vai precisar anunciar esse Evangelho, pregar esse Evangelho. Isso não é algo só para os líderes. Isso é algo para todo mundo. Mas veja também a ordem que está escrito aqui. Porque, versículo 10 diz: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, conhecê-lo, cumpri-la, obedecer e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha a ordem. Primeiro ele buscou conhecer. Ele buscou também obedecer aquilo. Para não ser o hipócrita que conhece, mas não pratica. E então, como resultado de tudo isso,
ele buscou ensinar outros a obedecer o Senhor. Essa é a ordem. Esses dias eu peguei vários aviões, tinha ido para Campina Grande na Consciência Cristã, na volta tive que fazer voo com conexão e tomei um avião para cá, um avião para lá, mais de 12 horas de viagem. E todas as vezes ouvindo aquele negócio que quem pegou o avião umas 2, 3 vezes já decorou. As instruções, né? Aqui está a porta de emergência, a outra, tal, aqui está a máscara. E o que é que eles sempre falam quando vão falar da máscara? Se ela cair, coloque em você primeiro, só depois você coloca nos seus filhos, nos seus parentes, seja lá quem for. Sabe por quê? Porque se você tentar colocar no outro, imagina aqui eu com criança pequena, outros aqui que têm crianças pequenas. Imagina você tentar colocar nele e você não aguentar desmaiar no caminho. Morre os dois. Ou você colocar nele, mas a criança está ali sem saber o que fazer. E aí? O que acontece? Você colocando em você, você tem condições de estar capacitado para colocar no outro. Semelhantemente ao que vemos aqui. Para pregarmos aos outros, precisamos, primeiro, conhecer o Senhor que pregamos. Não adianta você dizer, eu falo do Evangelho para todo mundo, pastor. Eu falo que tem que ler a Bíblia, que tem que orar, que tem que ir para a igreja, viu? Chamo todo mundo para a igreja. Mas você não ora, você não lê a Bíblia, você falta igreja. Você diz, não, tem que crescer no conhecimento do Senhor, nós nascemos para isso. Mas você não busca viver isso no dia a dia. Você vive em maratonas de Netflix, você vive no celular, no Instagram, no WhatsApp. Você faz 1001 coisas, mas você não busca crescer para estar pronto, para então ser luz na vida do próximo. Isso não significa que você tem que virar um mestre da lei, um missionário, um doutor para ser capaz de pregar. Não. Você, sabendo o Evangelho que lhe salvou, entendendo realmente o Evangelho, se você foi salvo pelo Evangelho e você entendeu, você tem que pregar isso aí. Mas não fique só nas primícias, naquele início, como uma criança que só sabe beber o leite e entregar o leite ali. Aprenda a ter alimentos mais sólidos, cresça e pregue, e pregue. Paulo vai dizer a Timóteo, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorte com toda paciência e doutrina. Não espere oportunidades do céu. Crie as oportunidades. Seja estratégico, que toda a sua vida seja um plano para pregar o Evangelho. Que tudo o que você fizer seja um plano para que o nome de Deus seja louvado. Mas para você conseguir executar bem esse plano, você vai precisar pedir ao Senhor capacitação e fazer a sua própria parte para buscar essa capacitação. E então, capacitado, ainda que não perfeito, mas ainda assim habilitado, pregar esse Evangelho. Então pregue. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Isso aqui foi em primeiro momento para os apóstolos, mas transcendeu demais os apóstolos. Isso aqui é para todo servo de Deus, é para todo discípulo. Se você é discípulo, você é chamado para fazer discípulos. Quantos discípulos você tem tentado fazer? Quantos você já fez? As pessoas lhe conhecem pelo Evangelho? Conheça Deus. Cumpra a vontade de Deus. E faça discípulos que façam a mesma coisa. Conheçam a Deus e preguem a vontade de Deus. Você quer um avivamento? É assim que vai acontecer. Essas são as marcas que são resultado de um avivamento verdadeiro. Se alguém foi avivado, é isso que vai acontecer com ele. Ele vai ter desejo de conhecer mais a Deus, ele vai ter desejo de obedecer à vontade de Deus, e ele vai ter desejo de falar para outros sobre Deus. E se alguém quer ser um instrumento para que avivamentos aconteçam, é isso aqui que ele vai fazer. Ele vai conhecer a Deus, ele vai obedecer à vontade de Deus, e ele vai falar do Evangelho para que outros conheçam a Deus. Você quer um avivamento? Deveria querer, todos nós devemos querer. Você quer, junto com seus irmãos aqui, que essa igreja, com todas as suas falhas e limitações, a sua pequenez, se torne um instrumento do Senhor para que avivamentos aconteçam. Começando aqui, dentro dela, a partir dos que estão junto com a gente, mas se espalhando muito mais do que só nela.
para Jundiaí inteira, para as cidades vizinhas, para o Brasil, para o mundo. Se você quer fazer isso junto comigo, se você quer fazer isso junto com os servos do Senhor, se você quer que a vontade do Senhor seja feita e quer ser um servo útil, não tem nada mais gostoso do que você se sentir útil, do que você sentir, rapaz, eu faço a diferença. Ainda que seja capacitado pelo meu Pai. Mas se você quer sentir útil, você quer sentir e reconhecer a vida com propósito, vamos comigo. Vamos fazer isso aqui, ó. Conheça a Bíblia. Obedeça a Bíblia. Pregue a Bíblia. Conheça a Deus. Obedeça a Deus. Fale de Deus. Vamos juntos fazer isso. Vamos juntos como igreja. Vamos juntos como servos. Para que o avivamento comece aqui. Mas ele vá a todos os confins da terra. E o nosso Senhor volte e nos leve com Ele para viver essa eternidade de alegria, de paz, de maior regozijo, de maior bênção. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, avive o nosso coração. Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito em Asbury, o que o Senhor tem feito ali em Campina Grande, em tantos eventos e tantas igrejas. Nós não queremos ficar de fora. Avive o nosso coração, o coração de cada indivíduo aqui. Que nós te amemos mais do que nunca e cada dia mais. E que esse amor, Pai, seja fruto de te conhecer. E que o te conhecer e te amar nos leve a te obedecer, capacitados pelo Senhor. E que te obedecendo, cumpramos a tua ordem de pregar o teu evangelho e fazer discípulos. E façamos. E que fazendo discípulos, amando ao Senhor junto com eles, que tua obra seja avivada, que os teus eleitos sejam alcançados e que juntos, todos, entoemos ao teu nome o louvor que só o Senhor merece. Por amor do teu nome, nos ouve, nos capacite. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.